Zanamakati Pakurupira, Zanamakati Pakurupi, Usutayo Shamakurupi, Usutayo Shamakurupi, Zanamakati Pakurupira, Zanamakati Pakurupi, Yukasani Kurupira, Yukasani Kurupira, Zanamakati Pakurupira, Zanamakati Pakurupi, Aviya Vashamakurupi, Aviya Vashamakurupira. Abaruda Hebolina, Oyebolina, Abaruda Hebolina, Oyebolina. Oribenã, Oiezé, Júlio do Rico, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos à nossa websérie Leia Autoras Indígenas, em parceria com Sesc Piranga. No episódio de hoje, nós vamos conhecer a autora Márcia Cambeba, que pertence ao povo Omágua Cambeba, que se localiza no estado do Amazonas. Também vamos saber um pouco mais sobre os encantados, os seres da floresta, os encantes, e mostrar a diferença de representação desses seres na literatura indígena e no folclore brasileiro. Márcia é autora da obra Kumissa Genó, Narrativas Poéticas dos Seres da Floresta, que nós vamos falar um pouquinho hoje nesse episódio, mas também é multiartista. Ela é contadora de história, ela é palestrante, ela é locutora, ela também é formada em geografia, ela é fotógrafa. Atualmente ela é doutoranda em estudos linguísticos na Universidade Federal do Amazonas e daqui a pouquinho ela ainda vai contar outras ocupações que ela exerce. O povo Omágua Cambeba se localiza no estado do Amazonas, mas na nossa identidade visual nós localizamos Márcia no estado do Pará, que é onde ela reside atualmente. Nós fizemos isso porque ela tem uma forte presença, um forte ativismo em defesa das culturas e dos povos indígenas lá no estado do Pará. Nós fizemos isso também para lembrar que os sujeitos indígenas eles podem viver em qualquer estado do Brasil, eles podem viver na cidade, eles podem viver fora do país, que isso não os torna menos indígenas. A imagem de que o indígena só pode viver na sua comunidade e na sua comunidade dentro da floresta é uma imagem essencialista, é uma imagem racista sobre os povos indígenas, pois nega o direito ao trânsito, nega o direito deles estudarem na universidade, de passarem em concurso público, de atuar na cultura, no dia a dia, na literatura. Então nós fizemos isso exatamente para quebrar essa imagem de que os indígenas eles só vivem no seu território, dentro da sua comunidade, na floresta. Seria muito bom que todos os indígenas vivessem, mas para isso a gente dependeria de políticas que permitissem que a gente pudesse viver bem nos nossos territórios. E se há muitos indígenas hoje vivendo na cidade, é importante lembrar que a cidade é uma floresta, é uma construção posterior à presença dos indígenas no território brasileiro. Isso significa que mesmo que a gente não esteja no que hoje chamam de comunidade indígena, a gente ainda está dentro do nosso território ancestral. Quer ouvir uma história? Entra na canoa que eu já peguei o remo para a gente conhecer um pouco o povo das águas. O povo Omágua Cambeba nasceu de uma chuva enviada por Taná Aietu. Uma gota em queda livre topou numa folha da samalmeira e caiu no igarapé. E dessa gota nasceu o primeiro homem e a primeira mulher Cambeba. A origem do povo, que é conhecido também como povo das águas, para muitos é chamada de lenda, chamada de mito, é chamada de folclore. Mas para o povo isso faz parte da cosmologia, faz parte do ser pessoa, faz parte da sua existência no planeta. Os povos indígenas têm a espiritualidade assentada na floresta. Isso quer dizer que a floresta não é só um conjunto biológico de fauna e flora. Pelo contrário, as plantas, os animais, todos eles têm espírito e têm humanidade, tanto quanto o homem. Além deles, existem os seres encantados, os seres da floresta, que protegem as plantas, que protegem os animais e que protegem os humanos também. Então, há um relacionamento muito orgânico entre as crenças indígenas e a floresta, e por isso que os povos indígenas protegem tanto a floresta. Nós convidamos a autora para falar um pouco desses encantados que existem
para os povos indígenas e, em especial, para o povo Omágua Cambeba. Vem, Márcia, que eu quero ouvir muitas histórias de encantarias. Olá, sou Márcia Cambeba, sou do povo Omágua Cambeba, poeta, escritora, compositora, palestrante, ativista da causa indígena e ambiental e atualmente ouvidora geral do município de Belém. Eu venho falar sobre a importância e o valor que tem as narrativas orais, os nossos seres da floresta, o nosso encante. É importante falar que a gente não tem como folclore aquilo que a gente acredita. Eu não posso chamar de folclore a matinta, por exemplo, que está presente nas nossas narrativas, nos momentos que a gente se reúne para ouvir um ancião. À tardinha, com uma fogueira ou debaixo de uma árvore. Com o Cambeba é assim. Os mais velhos, os nossos anciões, eles se reúnem para nos ensinar. E na transmissão desses valores, desses saberes, nós vamos aprendendo a respeitar esses entes, esses encantes da floresta. E a matinta para nós, ela é um encante da floresta. O curupira, o mapinguari, o boto, a iara, mãe d'água. Então, o caboquinho que as pessoas às vezes me perguntam, é o saci? Não. O caboquinho é um menino também pequenininho, que tem as duas perninhas, usa um calção vermelho e é tão travesso quanto o saci, mas não é o saci. E ele aparece muito na aldeia do povo Cambeba. Eu nunca tive aí o privilégio de ver o caboquinho, mas a nossa cacique geral, a dona Teca, ela já viu o caboquinho. O esposo dela já viu o caboquinho. A verdade foi o esposo dela que viu o caboquinho. Mas a matinta, ela traz assim uma paixão para mim, como escritora. Porque eu cresci na aldeia ouvindo a matinta assoviar. E era um assovio fino, comprido, que estremecia a alma da gente. Eu não consigo nem imitar, mas seria mais ou menos assim. Não é nessa tonalidade, é mais fino, mais agudo que isso. E a gente ficava sentindo um calafrio, um medo, um negócio assim. E a minha avó dizia, lá na aldeia, vamos dormir que é meia-noite. E a matinta já começou a passar. E a gente corria para debaixo dos lençóis, se embrulhava, esperava. Só dormia depois que aquilo tudo acalmava. E isso está na minha memória. Faz parte da minha história. Faz parte hoje das narrativas que eu conto. Então, por isso, eu não chamo de lenda, eu não chamo de folclore aquilo que eu acredito. E ainda hoje eu consigo ouvir jovens de 28 anos, de 30 anos, contarem que sim, tiveram contato com a tinta, aqui em Castanhal, onde eu estou no Pará. Então é importante as narrativas orais, porque elas sempre estão entrelaçadas com a floresta, com a proteção da biodiversidade. O curupira, ele só faz travessura com quem também violenta a natureza. A matinta só faz travessura com quem
judia, como a gente diz aqui, né? Faz perversidade com a natureza. Então veja que a natureza e essas encantarias, esses encantes, eles estão sempre interligados. É uma relação intrínseca. E essa mesma relação intrínseca de proteção, de união, de conservação, de amorosidade, nós devemos ter também com a natureza e uns com os outros. Gratidão. Não chamamos de folclore aquilo que acreditamos. Márcia foi cirúrgica, foi direta e foi perfeita na sua colocação. Isso porque ela quer dizer que esses seres, o Curupira, Iara, Saci, Boto, Matinta, eles são entidades, eles são encantes que pertencem à espiritualidade do povo Omágua Cambeba. Então, a gente chamar eles de folclore, tal como foi apresentado nessa tradição brasileira, nessa tradição literária brasileira, esvaziar de valores, esvaziar de sentido esses seres que são pilares para os povos indígenas. Para entender um pouco mais como a literatura indígena tem reencantado o mundo, eu indico o artigo da Aline Caiapó, Reencantando o Mundo com a Literatura Indígena. Vamos conhecer um pouquinho do povo Omágua Cambeba? O povo Omágua Cambeba se localiza no estado do Amazonas. Hoje estão territorializados em toda a calha do rio Solimões. São 50 mil indígenas ou mais vivendo em várias comunidades e muitos na cidade. São famosos pela vestimenta que eles próprios confeccionavam. A ideia de que todos os povos indígenas andavam sempre nus está incorreta. Atribuir a nudez a todos os povos originários é uma atitude racista, pois reencena o colonialismo que os definiu como bons selvagens que andavam sempre nus, fato que os segrega no passado e ataca a identidade indígena na contemporaneidade. É possível ver que a nudez de alguns povos indígenas sempre foi um tabu para a sociedade envolvente, que moralista, fundamentalista e etnocêntrica estabeleceu em lei o uso das roupas como sinal de civilização, como podemos ver no Estatuto do Índio, Lei 6.001 de 1973, artigo 9º, inciso 4º, ao considerar integrado o indígena que tivesse razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional, isto é, usar roupa e viver na cidade. É importante perceber que nem quando o povo Omágua Cambeba confeccionou sua própria roupa, teve seus direitos garantidos nas políticas indigenistas. Você sabia que os encantados são famosos na literatura brasileira? Tenho certeza que você já ouviu falar do Boto, Iara, Saci, Curupira e Matinta. A literatura folclórica é famosa por buscar ícones indígenas para validar o sentimento da identidade brasileira. Porém, quando os encantados são chamados de tradição popular por Câmara Cascudo, Monteiro Lobato e outros folcloristas, não levam em conta a autoria coletiva nem a propriedade intelectual dos povos indígenas, do povo Omágua Cambeba ou de outros povos que têm esses encantados como seres presentes na sua espiritualidade ainda hoje. Por isso é tão importante ler literatura indígena. Quando Márcia Cambeba publica a obra Comissa Genó e traz os seres da floresta para a narrativa poética, para o poema, ela mostra de forma criativa que esses seres são mais que personagens do folclore, pois são encantes pertencentes à espiritualidade Omágua Cambeba. Quem nunca ouviu falar em Curupira, Boto, Saci e Iara? Em algum momento na nossa educação escolar, em algum momento na nossa infância, nos primeiros anos, ou talvez já na nossa adolescência, nós ouvimos falar que esses seres pertenciam ao folclore brasileiro, pertenciam a uma tradição brasileira, uma tradição popular brasileira. Mas a gente nunca ouviu que esses seres, eles pertenciam aos povos indígenas e que os povos indígenas ainda estão presentes hoje na nossa sociedade. A gente nunca ouviu que esses seres têm pertencimento, têm ligação com o território, têm ligação com o povo, pertencem a uma memória ancestral, uma memória coletiva. Nós nunca ouvimos isso. Isso porque as referências indígenas, esses seres, eles foram tomados pelo folclore, foram apropriados pela literatura brasileira para afirmar a identidade do Estado-nação. Uma identidade nacional que
por sua vez, não reconheceu os povos indígenas nessa equação, ou os via, ou os vê como seres primitivos, como seres que já não são tão legítimos, já não são tão indígenas como no passado, quando os colonizadores invadiram esse território. Então isso é muito importante, professores, leitores de literatura indígena, leitores de literatura brasileira, para que a gente possa avançar na nossa educação, numa educação democrática, numa literatura que abarque toda essa pluralidade, toda essa diversidade de crenças, epistemologias que existe no Brasil. Esses seres, eles têm pertencimento, poderia dizer, tem identidade, tem RG, porque eles estão na memória dos povos, eles estão ligados a um território, eles estão presentes hoje, eles são espiritualidades que fazem parte do dia a dia dos povos indígenas. Não de todos os povos indígenas, porque há 305 povos no Brasil e a gente não pode dizer que são todos iguais e todos têm os mesmos seres, mas que em muitos povos esses seres, eles têm ainda na sua memória a origem do Curupira, a origem da Matinta, a origem do Boto, e não como uma crendice, mas como um encantado que protege a floresta, é pai de alguma planta, de algum animal e espírito protetor dos humanos. Para falar de Matinta, eu trouxe o Kumissa Genó, narrativas poéticas dos seres da floresta. Matinta, Curupira, Mapinguari, está tudo aqui. Então eu vou ler para vocês um trechinho de como virar Matinta, para você ver que a Matinta é uma mulher comum, como todas as mulheres do Brasil e do mundo. Vamos ver? Como virar Matinta? Matinta é ser humano, mulher comum do lugar. Anda de dia pela roça, varre a casa, cuida do lar. Tem marido e filhos, lava roupa, rala macaxeira, assa o peixe no moquém. É alegre, é rezadeira. Com bom humor, faz sempre o bem. Já fez muito parto difícil com a ajuda dos encantados. Sua casa é cheia de meninos, todos eles seus afilhados. Obrigada. No episódio de hoje, nós conhecemos a autora Márcia Cambeba, do povo Omágua Cambeba, que se localiza no estado do Amazonas, e ela, que está lá no estado do Pará. Aprendemos um pouco sobre a diferença entre os encantados, os seres da floresta, os encantes e o folclore brasileiro. E agora nós convidamos vocês para o próximo episódio, onde nós conheceremos a autora Vangri Caingangue, que pertence ao povo Caingangue, que está localizado no Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Mai vayu bada vera mai molo koko pe vera mai kuru mai pe vera mai vayu bada vera mai vayu bada vera vayu bada vera mai vayu bada vera mai